Oi, manos, tudo bem? Eu sou a Giovana Brasileiro e é o seguinte, hoje estamos aqui para conversar sobre mais um ponto do nosso compromisso e o ponto de hoje é a pobreza. E o nosso membro convidado, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, é o Bruno. Bem-vindo, mano! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Giovana? Tudo bem, mano, e contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom, mano, fico feliz. Mano, vou te explicar rapidinho como que funciona a dinâmica do vídeo e aí a gente começa, beleza? Ah, tudo bem, beleza. Bom, é uma coisa extremamente descontraída, é uma conversa, um bate-bola. E aí eu te faço algumas perguntas e aí a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Beleza. Então vamos embora. Vamos lá. É assim, quando a gente fala de pobreza, as pessoas têm a ideia de que é a gente doar tudo o que tem. Então, tipo, se eu tenho um bem e eu vivo a pobreza, as pessoas dizem, ah, tu não vive certo porque ser pobre é ter que doar tudo o que tem. E a gente sabe que pro cajuíno não é assim, né? Não é nesse sentido que a gente entende a pobreza. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho como definir essa pobreza pro compromissado caju. Esse ponto ele não vamos chamar ele de polêmico, mas ele é um tanto instigante, né? Ele nos chama a refletir sobre a nossa realidade de vida hoje, de como o compromissado se coloca no mundo, vamos chamar dessa forma, né? Eu me lembro quando a gente foi convidado a colocar, quando o conselho nos chamou, o colegiado resolveu apresentar essa proposta para a comunidade compromisso. Muitos de nós, na época eu era aspirante, hoje eu sou estagiário, mas muitos de nós ficamos com esse mesmo ponto de interrogação na cabeça. Mas veja, a pobreza, ela pode ser vivida de diferentes formas, né? E para o cajuíno, não é uma pobreza especificamente material, ou algo como se devesse viver exclusivamente sem bens, ou viver a miséria do mundo, como uma pessoa pobre financeiramente. Então, na verdade, a pobreza que o cajuíno precisa viver é o desapego dos bens materiais. Que o cajuíno não pode ser e se tornar refém daquilo que o mundo proporciona que ele tenha. Entender que existe uma diferença, como o nosso documento Ação no Mundo chama, que existe uma diferença de ser e ter. Então, o ter, ele nunca pode ser superior ao ser. Mas o ser, ele tem que ser vivo dentro do espírito cajuíno, no sentido de ser cristão, de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E isso não pode vir o que o mundo nos coloca com relação a bens materiais, ao que o mundo nos proporciona, jamais pode ser superior ao ser cristão. E antes de ser cajuíno, nós somos cristãos. E a igreja nos chama a viver isso de forma mais profunda. Então, a vaidade, a ganância, o materialismo, essa pobreza que a gente está falando. Esses pontos não podem vir a nos tornar reféns do que o mundo nos proporciona. Eu não estou dizendo para ninguém viver de forma dar os seus bens ou deixar de trabalhar e viver somente da providência, mas entender que a providência talvez esteja na sua vida como o seu emprego, como o seu estágio, como a sua bolsa de estudos, como que entender isso como uma bênção de Deus. Isso jamais pode ser substituído por uma riqueza material, mas de que forma? De forma que isso lhe proporcione e você fique estável psicologicamente, financeiramente, na sociedade, para servir a Deus e levar o Evangelho para diferentes pessoas, mas não ficar refém do dinheiro que você tem. Sim, sim.
Isso é muito importante. O Padre Raul, inclusive, quando ele preza muito por isso, né? Por esse dom da pobreza. E ele sempre nos disse que nunca é nós deixarmos de trabalhar, de sermos ação no mundo. Nós não podemos deixar de ser isso porque nós vivemos no mundo e nós precisamos trabalhar para simplesmente nos sustentarmos, né? É algo humano isso. Então, ele sempre falou que ele preza muito pela nossa vivência dentro desses âmbitos. Por exemplo, se eu for uma médica, que eu seja uma boa médica. Se eu for uma enfermeira, que eu seja uma boa enfermeira. Se eu for um cantor, que eu seja um bom cantor. E, enfim, dentro da Caju nós temos muitas profissões e é muito importante a gente lembrar que o Padre Raul nunca pediu para que nós fizéssemos diferente. Nunca ele disse, larguem os seus trabalhos e vivam da providência. Nunca, jamais. Então é a gente sempre entender mesmo que isso não é superior justamente ao ser, que é aquilo que realmente vai nos motivar, que é aquilo que nós temos, que é aquilo que nós cultivamos, que é o nosso ser interior, o ser cristão, o ser caju. Veja, Giovana, isso aí é perfeito, é lindo. O Padre Raul, iluminado, muito sábio, sempre nos coloca no caminho correto e nos mostra para onde devemos seguir. E o cajuíno, ele é um leigo da Igreja Católica. E o leigo, e nós compromissados de aliança, nós não somos chamados à pobreza enquanto votos, né? Mas a gente é chamado, enquanto leigo da Igreja, a ser melhores administradores das nossas riquezas, entre aspas, mas das bênçãos que Deus nos permite ter, daquele valor que Deus me proporciona, ou que Deus me permite viver nesse mundo. Então, isso que tu colocaste como ser uma boa médica é fundamental. Ou seja, você ganhar o seu dinheiro suado, trabalhado, de forma honesta, de forma correta, buscar ser uma pessoa melhor dentro do meio que você vive, que é dentro do seu trabalho, do seu estágio, dentro da universidade, da escola. Então, isso é fundamental para que você ganhe o seu recurso de sobrevivência de forma honesta, principalmente, mas que não que aquilo lhe escravize como um bem material, como a vaidade de deixar tomar conta de você, e que isso sirva para que você leve o Evangelho para o maior número de pessoas no meio onde você vive, que é o que traz o nosso projeto Ação no Mundo, o nosso documento. Então, no documento, inclusive, tem uma fala do Santo Afonso, que diz que ele compara a nossa vida como um vaso, e esse vaso cheio de terra é um vaso que não cabe nada dentro. Então, a terra é como se fossem os bens materiais que lhe aprisionam, ele deixa um fardo pesado, que é onde o Espírito de Deus não permite que não dá conta de carregar você com esse fardo. Então, é preciso que você tire a terra do vaso, como se fosse o seu coração, essa analogia, e que o Espírito vá tomando conta, para que aqueles bens materiais que não lhe deixem cheio o seu coração, você precisa esvaziá-lo para que o Espírito entre e possa lhe carregar, para que você fique mais próximo da santidade. Isso é difícil, né? No mundo hoje isso é difícil, porque a porta larga é muito grande, né? É mais fácil a porta larga. E nós, enquanto jovens, enquanto juventude, o mundo oferece muita coisa pra gente. Então a gente tem aquelas comparações dentro dos nossos meios ali, até a marca do telefone, um iPhone, é Apple, é Samsung, e aquilo ali, aquelas roupas de marca. Quando a gente vai ficando mais velho, que é o meu caso, né? Eu vou usar tal carro, eu quero viajar para tal lugar, às vezes vou me endividar para me colocar naquela situação, simplesmente como um bem material. E a pobreza que o vocacionado Caju é chamada é justamente essa. É você não ser refém do que o mundo lhe traz, para que o Espírito Santo tome conta da sua vida e lhe deixe mais próximo do Senhor. E é sempre lembrar que a nossa felicidade não é desse mundo. Estamos aqui de passagem. Então, inclusive essa analogia do vaso é perfeita para entender exatamente isso, né? Que se nós levarmos o vaso a uma fonte, nós nunca conseguiremos enchê-lo de água, porque está cheio de terra.
Então a gente precisa tirar a terra para colocar água. E, enfim, como tu fizeste analogia ao Espírito Santo e aos dons dele, né? Não tem como colocar algo se aqui já está cheio. Então nós temos que nos esvaziar para enchermos, enfim, de todas essas graças de Deus. Isso. Pegando o gancho dessa primeira pergunta, na verdade, assim, essa primeira ela talvez até possa ser confundida ou somada a essa segunda que eu vou te fazer agora. Mas assim, quando a gente entende que a pobreza não é o não possuir bens, mas sim não se deixar possuir por esses bens, como eu posso viver esse conselho evangélico e ser ação no mundo? Então, a pobreza como um conselho evangélico, ela precisa estar na vida do cristão e do vocacionado Caju de forma clara. Então, como a vida, como a gente vem num mundo hoje que Deus nos proporciona a tê-la como o meu emprego e a minha condição financeira hoje, ela não pode me tornar refém disso para que eu pense em multiplicar meus bens, ao invés de fazer com que esse material financeiro seja para que eu sirva ao Senhor, seja para que eu leve o Evangelho a mais pessoas, e não entender que, na verdade, a minha situação desse mundo financeira deve ser para ajudar o meu próximo, o mais necessitado, que é um convite quase que diário, pelo nome do nosso Papa, que é Papa Francisco. São Francisco vive a riqueza. Então, um convite diário, quando você vai rezar pelo Papa Francisco, pelas intenções do Papa, você é chamado a ver aquela pobreza na sua vida. E aquilo não pode lhe tornar um refém. Então, você precisa usar aquilo de forma transformadora na sociedade e não se tornar refém daquilo. Jesus, quando veio ao mundo, falava de forma muito enfática aos fariseus, aos doutores da lei, que eram as pessoas de posse daquela época. Por quê? Porque a riqueza pode ser traiçoeira. Então a gente não pode deixar que a riqueza deste mundo transforme o nosso coração em um coração ganancioso e vaidoso, ao ponto de esquecermos que o coração precisa estar vazio para que o nosso Senhor venha e tome conta dele. Inclusive, tu falaste no comecinho, nessa tua resposta, tem uma parábola, inclusive no nosso documento do Ação no Mundo. Eu não vou lembrar quem é que estava contando essa parábola, mas que assim, acho que tinha um fazendeiro e ele cultivava muitas coisas na terra dele. E aí chegou um momento que ele tinha muita coisa e o terreno dele era pequeno. E ele queria expandir os negócios dele, só que ele não tinha mais onde guardar, onde colocar. Então ele disse: Eras, vou destruir a minha casa e construir um terreno muito maior para expandir meus negócios, e aí eu vou começar a guardar tudo. E aí em um determinado momento eu paro de trabalhar, vivo tranquilo, assim, de boa, porque eu vou ter sustento, vou ter reservas de comida e vou viver em paz. E aí Deus vem e Jesus fala para ele assim: você é um tolo e a tua vida te será tirada hoje, porque quando tu morreres, quem vai partilhar dos teus bens? Então assim, ele se preocupou em acumular muitas coisas, em ter muitas coisas, e assim, como é uma coisa passageira, né? Então digamos que de uma hora para outra ele perdeu a vida e aquilo ali ficou ali, como aquilo não vale nada, né? Ele acabou não somando em nada na vida do outro, é claro, né? Então é a gente se preocupar de repente sempre ter muito, em querer muito, se preocupar sempre em somar mais, e o quanto isso poderia fazer a diferença na vida do outro, que para nós pode não ser tanto, para o outro pode ser muito, pode ser de repente até tudo, né? Então veja que esse acúmulo de bens, ele traz uma série de responsabilidades nesse mundo. Inclusive, ele ocupa muito tempo, porque uma pessoa, para ter muito dinheiro hoje, ela precisa gastar muito tempo tomando conta da sua riqueza. E isso
lhe torna pesado e lhe deixa sem tempo para viver a primeira igreja, que seria para a igreja doméstica. Às vezes, existem famílias que estão se acabando pela ganância dessa busca por multiplicação de bens materiais. Então, é quase que uma contradição. Quanto mais dinheiro você tem, você acaba se distanciando muito mais do que agregando, assim, coisas né? de Deus. Então é bem complexo você conseguir, enquanto humano, você precisa ter muita maturidade na fé para trabalhar essas duas, conviver com essas duas coisas na sua vida, sabe? Então é bem complicado. Sim, é só reforçando mais uma vez, não é não trabalhar, não é não querer ter dinheiro, mas saber lidar com isso da maneira correta. Inclusive, acho que em todas as igrejas, né, nós temos ofertório, nós fazemos doações, nós buscamos sempre estar ajudando ao outro. Então, quão é importante às vezes realmente a gente ter um bom salário e contribuirmos para isso, né? Para uma obra mesmo. Então isso faz muita diferença. Sempre lembrar que a igreja nunca vai ser contra o trabalho, não é isso, pelo amor de Deus. Mas que é muito importante a gente ter esse juízo, ter essa consciência, né? Esse juízo de valor. Você imagina se todos os milionários, bilionários aí do mundo, todas as pessoas que precisam, além desses, né, mas os de classe média alta, os ricos, tivessem a consciência da verdadeira pobreza e utilizassem o seu dinheiro excessivo, a sua sobra, para fazer o bem ao próximo, ou mesmo para ajudar a nossa igreja católica, as comunidades mais carentes. Então, aqui, enquanto eu sou membro Sentinela da Caju, e aqui em Paragominas, na paróquia que eu estou inserido, a gente tem muitas comunidades paroquiais que são bem pobres financeiramente e que requerem de ajuda mesmo. A gente tem até igreja de madeira ainda. No bairro que eu moro, por exemplo, nem igreja tem. Então a gente faz essas missas e celebra dentro das nossas casas. Faz as nossas formações, reuniões dentro das casas das pessoas do bairro. Então a nossa igreja ainda precisa de muita ajuda. E a gente tem bairros e comunidades muito carentes necessitando dessa ajuda material, enquanto que tem gente acumulando e perdendo a oportunidade de estar mais próximo da santidade, mais perto de Deus. É uma busca constante. É necessário ter muita maturidade na fé para isso. Sim, é isso mesmo. Bom, essa terceira pergunta, ela é bem interessante. Porque assim, existem muitos ricos de bens e pobres de coração. Assim como existem muitos pobres de bens e ricos de coração. Então eu queria que tu falasses um pouquinho sobre essa diferença pra gente. Na verdade, a gente pode pegar o final da resposta anterior para a gente trazer para responder essa pergunta. A maturidade na fé, ela é um ponto importante. Quando você se reconhece cristão e ganha intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração do Santo Terço, da liturgia diária, da comunhão frequente. Então isso lhe traz uma maturidade, um discernimento para entender quais são as coisas de Deus e quais não são. E isso independe da sua condição financeira. Veja bem, você pode ser um milionário, você pode ser um miserável. Deus está disponível para a sua vida. Então você precisa criar intimidade com Deus e entender qual é o seu local enquanto cristão no mundo, independente da sua situação financeira. Para você reconhecer, enquanto milionário, enquanto muito rico, enquanto classe média alta, enquanto uma situação financeira estável, entender que aquilo que Deus me permite viver hoje é para o meu crescimento espiritual, para que eu consiga levar o Evangelho ao meu irmão que está ao meu lado, ou ajudar o meu irmão que precise de ajuda financeira mesmo, e entender que aquela minha situação confortável é para que eu tenha saúde para levar e servir ao Senhor em todos os lugares em que eu estiver.
não entende nessa vida, né? Tem coisas que o mundo, a gente não vai conseguir entender aqui, talvez só no face to face lá, né? Com o nosso Senhor. Então, mas o pobre também é chamado, como eu te dei um exemplo aqui, a gente tem realmente comunidades muito pobres, onde tem pessoas muito fiéis, que são muito felizes e alegres, mas que não precisa ser aquele pobre que de repente eu tenho aquela ganância, aquela vaidade vai tomando conta da minha vida, que me leva para a criminalidade, que me leva a fazer coisas erradas, que me leva a gastar mais do que eu posso, para eu ter aquela roupa, para eu ter aquele telefone. Então, o seu coração precisa... Veja bem que a pobreza que a gente está falando não é uma pobreza de bem material, é uma pobreza espiritual. Então, a gente precisa estar disposto a vivê-la para que, independente da minha situação financeira, eu não deixe que o mundo tome conta de mim. Eu te confesso que eu li no Documentação no Mundo e eu não vou lembrar qual foi o santo que falou isso. Que não são os bens propriamente ditos que são o pecado, que são o pecado, né, que se tornam pecado, não é o bem, mas é o nosso coração e a maneira como nós tratamos esses bens que levam ao pecado. Eu não vou saber quem é o santo que falou isso, mas tá aparecendo aí na tela para vocês. E assim, tem uma carta de São Paulo, acho que foi aos Coríntios, se eu não me engano, que ele fala que Jesus, que é o próprio Deus, que é um ser divino, se esvaziou e se fez homem para se igualar a nós. Esse foi o maior exemplo de possuir tudo, porque Deus é tudo, Deus é perfeito. Ele foi o maior exemplo de se fazer tão humilde e vir a nós para nos ensinar sobre essa pobreza. Porque Jesus nasceu e foi criado numa manjedoura. São José era um marceneiro. Então, a gente vê que Jesus se faz pobre. E ele é esse nosso maior exemplo. Então, eu acho muito bacana esse teu ponto de fala, né? Que a igreja sempre nos diz, nós somos todos filhos de Deus. E é importante a gente nunca se achar um superior ao outro. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Não é porque eu tenho algo e o meu irmão não tem que eu sou melhor que ele. Nunca. Eu acho que o que realmente conta é a nossa intenção, é o nosso coração, é essa nossa doação. É o quanto nós somos igreja no que fazemos e como fazemos. O nosso Papa, quando ele foi instituído, ele deu um grande exemplo, né? Ele trocou o local da sua moradia, o Palácio Papal, foi para uma suíte dos visitantes do Vaticano. Ele mudou a sua vestimenta para uma vestimenta mais simples. Então ele deu grandes exemplos para a gente de como a gente deve viver a pobreza em si, né? Isso se mostrar, como hoje as nossas mídias sociais estão cheias disso, né? Cheias de pessoas se mostrando como é bonito viver na ostentação. Então, o nosso Papa deu um grande exemplo disso. E, na verdade, o cristão e o vocacionado Paju não precisa disso para ser feliz. A verdadeira alegria está no Cristo ressuscitado. Não na roupa que você vive, que você veste, no telefone que você tem, no carro e assim por diante. Você não pode ser refém disso. Você tem que ser refém de Deus. Você tem que querer viver. Eu li esse termo, não sei se foi no nosso documento, mas eu quero viver a miséria, eu quero ser miserável a Deus. Porque eu quero viver a miséria de depender de Deus. Aquela necessidade miserável que eu tenho, não financeira, mas de Deus na minha vida. Essa miséria que a gente precisa viver. E querer Deus todo o tempo perto da gente. Isso mesmo. Inclusive, no próprio Evangelho de Mateus, Deus nos fala, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala diversas vezes que é mais fácil um pobre passar... Eu não vou me lembrar agora, né? É um camelo, né? Um camelo passar
passar pela coisa de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Entrar no reino dos céus, exatamente. Ia ficar legal falar isso, né? Mas não me lembro como é direito. Não sei nem como é o buraco da agulha. Bom, manos, então foi esse nosso papo sobre pobreza. A gente sabe que é um tema complexo, mas a gente tentou trazer um pouquinho aqui para vocês a importância disso, esclarecer muitas dúvidas e falar o quanto isso é importante para nós enquanto cristãos e principalmente enquanto Caju, né? O quanto a gente busca viver isso dentro do nosso compromisso. Mano, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu sim, pela tua entrega. Foi um prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho disso. Nada, eu que agradeço. Na verdade, isso é uma grande oportunidade de eu sentir o amor comunitário e a vocação fervendo aqui perto de mim, porque a gente está aqui como sentinela, longe da nossa vida maluca ali da comunidade, ainda mais em meio dessa pandemia. Então isso aqui é maravilhoso, me deixa muito mais, vamos dizer assim, que o meu coração arde, né, nesse momento, enquanto vocacionado, e poder estar batendo esse papo, falando um pouco do que é a nossa vida cajuína, do nosso documento, dos pontos de compromisso. Então, é uma alegria, como a gente né? A alegria do Cristo ressuscitado. Que bom, mano, a gente fica muito feliz. Acho que esse é o nosso maior objetivo mesmo, né? Mesmo separados, né, fisicamente, por conta da pandemia, da quarentena e tudo mais, a gente se sentir próximo com isso. Então, muito bom ouvir que é exatamente assim que tu te sente. Sabes que a gente tá sempre junto também aí na oração e na comunhão. Amém, amém. Tamo junto. Obrigada, viu, mano? Nada, imagina. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, então foi esse nosso vídeo. Passando para lembrar para vocês, lá no nosso site www.comunidadecaju.com.br, tá passando aí na tela, tem o testemunho de uma irmã nossa, da Paula Poca, e ela fala um pouquinho sobre a pobreza na vida dela. Então confiram lá, que é lindo o testemunho. No mais, vão curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueçam, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Comunidade Caju. Sigam o Instagram dos nossos núcleos, Caju São Paulo e Caju Marabá. E muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!